Aqueles eram dias difíceis para a nação de Israel. Roma havia conquistado todo aquele território e colocou sobre eles Herodes, um descendente de Esaú. Sim, ele era edomita, para governar os judeus. Pensa bem, desde o tempo de Malaquias, que havia uma promessa de um, entre aspas, Elias, ou seja, é uma maneira de se referir a João Batista, um Elias que haveria de vir para preparar o caminho do Senhor. Nesse meio de tempo, entre Malaquias e aquele período, os líderes espirituais de Israel haviam se corrompido muito, haviam misturado com o governo, haviam também corrompido a palavra de Deus por meio das suas tradições inúteis. Mas por mais difíceis que sejam aqueles tempos, nós sempre sabemos que Deus reserva os seus joelhos que não se dobram diante das circunstâncias. Havia um casal fiel, Zacarias, que significa Jeová se lembrou, e Isabel, que significa Deus é o meu juramento. Esse casal é um casal onde a Bíblia fala que eles eram justos. Sim, eles eram irrepreensíveis. Eles pertenciam à linhagem sacerdotal. Nesse tempo, você vai observar que Zacarias e Isabel, eles, além de obedecerem a palavra de Deus, eles faziam parte de um grupo específico de pessoas que estavam dedicados na esperança da vinda do Messias. Eles não tinham filhos, eram velhos e certamente não esperavam, nem imaginavam que naquele tempo poderia acontecer esse grande milagre. Contudo, eles pediam, né? E aí o Senhor não deu a eles um sacerdote. Sim, apesar de eles serem da descendência de Levi, Deus deu para eles um profeta, muito mais do que um profeta, João o Batista. Ele não seria só um profeta comum, ele proclamaria a vinda do Messias. Zacarias ele foi escolhido para oferecer incenso no santuário. Isso é uma grande honra, provavelmente uma das poucas vezes que ele fez isso na sua vida. O que significa o incenso? Significa oração. Você vai observar que nesse momento em que ele estava orando, aparece um anjo e começa a falar com Zacarias. Quem é ele? Gabriel. E quando ele aparece, certamente Zacarias teve muito medo. Por quê? Porque a aparição de anjos geralmente tem um sentido de julgamento. Mas o anjo diz, não temas. Essa expressão é repetida várias vezes no Evangelho de Lucas e em toda a palavra de Deus. Você pode imaginar como que Zacarias ficou empolgado ao ouvir que Isabel, que também pode ser chamada de Elizabeth, ela teria um filho. Que alegria! Gabriel instrui para que ele seja chamado João. João significa Jeová cheio de graça, e que ele consagraria João para ser nazireu por toda a vida. Essa criança, João Batista, iria receber o Espírito Santo no ventre da sua mãe. Isso mesmo, antes dele nascer, ele seria cheio do Espírito Santo. Isso mostra que nós devemos olhar com muito carinho para as crianças que estão no ventre das mães. Ele seria um profeta de Deus, ele apresentaria o Filho de Deus para Israel. Deus usaria o ministério de João Batista para poder levar muitas pessoas ao arrependimento e de volta para a comunhão com Deus. Mas essa promessa é tão grandiosa, é tão gloriosa, que parece que Zacarias duvidou no seu coração. E por isso ele ficou mudo, talvez ficou surdo, até que essa palavra se cumprisse. Será que Zacarias esqueceu da capacidade de Deus cumprir suas promessas? Será que ele não se lembrava de Abraão e Sara, de Ana e de tantas outras mulheres que tiveram o seu ventre aberto para dar filhos, inclusive na velhice? Pois bem, é um susto muito grande uma pessoa receber um anjo e uma promessa tão maravilhosa assim. Antes da gente criticar Zacarias, nós devemos examinar a nossa vida e ver quão forte é a nossa fé. Tá certo? Zacarias recebeu de Deus um sinal extremamente pessoal. Ele não creu e por isso ele não pôde dar ao povo a bênção sacerdotal, aquela que tem em Números capítulo 6, no finalzinho. Ele não pôde nem sequer falar o que ele viu. Então você imagina como foi difícil para Zacarias completar aquela semana de ministério, e não só
por causa daquela deficiência temporária, mas por causa da empolgação dele de esperar voltar para a sua região onde ele vivia com a sua esposa. Será que tem alguma coisa difícil para Deus? Não, não tem. O nascimento de João Batista era um motivo de grande alegria para o coração desse pai empolgado e com certeza foi uma bênção para todos os israelitas naquele tempo.